Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Psicast Vibe, o podcast onde a cabeça é o papo ou o papo é a cabeça. O nosso papo cabeça de hoje é, na verdade, um aprofundamento. Porque você já parou para pensar, você está preparado para estar nesse mundo de trabalho? Você precisa entrar nesse mundo de trabalho e quer saber o que é importante para você estar lá, além da competência técnica, né? Porque eu acho que a gente tem uma cultura que vem aí de muitos, principalmente no século XX, né? De que você precisa ter uma competência técnica importante. A exemplo disso, a gente vê nas escolas as pessoas preocupadas com as notas de português, matemática, física e muito pouco preocupadas com o desenvolvimento das suas habilidades socioemocionais. Então, é sobre isso que nós vamos falar, sobre as soft skills, sobre as competências importantes, as competências socioemocionais importantes para o trabalho. E, para falar sobre isso, nós temos um convidado especial, um convidado reconvidado, né? Antes de apresentar nosso convidado, eu queria convidar você para me seguir no Instagram, @CarmenLúciaGobelCoelho. Sou psicóloga clínica escolar, doutora em psicologia pelo UFRJ. Passar aqui a palavra para o meu querido Hugo Peçanha, que além de um ex-aluno, é uma pessoa assim que eu tenho um carinho muito grande, uma pessoa extremamente competente, por essa razão está aqui para nos esclarecer mais sobre esse assunto. Então vamos lá, Hugo. Legal, Carmen, obrigado. Bom, é um prazer enorme estar aqui para poder falar sobre esse tema, né, que movimenta o meu trabalho há tantos anos e que é uma grande causa para mim. Me apresentando um pouquinho, né, eu sou Hugo Peçanha, eu sou sócio fundador da Desperta Treinamentos, que é uma consultoria na área de treinamento e desenvolvimento, né, que atua montando trilhas para poder desenvolver soft skills, né, competências comportamentais, socioemocionais, especialmente em lideranças e em jovens talentos, né? Então, eu sou treinador corporativo e atuo, né, especificamente nessa pauta, nesse tema. Vai ser muito bom poder falar sobre isso hoje. Eu só vou te fazer uma pergunta, que você faz esse trabalho de headhunter? De head trainer. Só, né? Só não, trainer, alguém acha Exato. E traz para você e você... Normalmente o nosso modelo de trabalho é assim, a gente atende só empresas, então é um modelo 100% B2B, né, business to business. Então, as organizações, quando tem alguma demanda de algum público que percebem que precisa ser priorizado um trabalho de desenvolvimento, chamam a gente monta uma proposta customizada e cria uma trilha, né, de aprendizagem para poder levar essa galera do ponto A ao ponto B naquelas competências ali que são esperadas para o momento. Só explicando a minha pergunta, é porque, de repente, no caso, se eu tivesse que fazer esse crivo, essa seleção, talvez tivesse já que enfocar minimamente essas habilidades aí para poder serem treinadas, né? Pois acontecem as duas coisas, depende muito do público que a empresa está formando, mas algumas vagas, né, as organizações, elas focam bastante no perfil mais performático, nas competências técnicas, porque entendem ali que vai haver algum programa para desenvolver os comportamentais, em alguns casos o contrário. Mas as organizações cada vez mais têm tido um cuidado especial para poder entender se as pessoas que estão pretendendo ingressar têm as competências comportamentais alinhadas aos valores, né, que direcionam ali os direcionadores mesmo estratégicos da organização. Entendi. Então vamos lá, para a gente poder clarear para o nosso público, né, quais são as competências mais básicas, tipo assim, você tem que ter, né, que são as fundamentais para você estar no mundo do trabalho, para você poder estar dentro com um certo conforto. Me parece importante também, antes disso, a gente dar um passinho para trás para explicar para as pessoas que estão ouvindo a gente, objetivamente, assim, o que são, na verdade, soft skills, né? Então, quando a gente fala de soft skills, a gente está falando de, competências comportamentais ou habilidades blandas em espanhol, a gente está falando daquelas competências que são as não técnicas. Né? Então, normalmente, se a gente for pegar um recorte, por exemplo, de Goleman como referência, a gente pode dizer que são aquelas competências que derivam ali da inteligência emocional e que fazem uma ponte com a inteligência emocional. Então, são competências que têm a ver com você poder ter autoconhecimento, autogestão, empatia, habilidade social, e existem outras competências que desdobram disso. Então, exemplos de soft skills, né? Próprio autoconhecimento, a inteligência emocional, comunicação, relacionamento interpessoal. Quando a gente fala de liderança e capacidade de trabalhar em equipe,
né? Adaptabilidade, capacidade de resolver problemas, criatividade, inovação, né? Gestão do tempo e da produtividade. Essas competências todas, elas são soft skills. Então, assim, quando a gente tem um profissional, por exemplo, um cirurgião, né, ele precisa ter a competência técnica dele, que é ele poder saber exatamente o que fazer para uma cirurgia ser executada, mas até esse ponto ele precisa também saber se relacionar, ele precisa diagnosticar, isso vai envolver escuta, vai envolver segurança, né, um domínio, ele precisa, né, de fato estar bem ali para poder fazer a execução daquilo com destreza, isso vai envolver o emocional dele, a estabilidade dele, né? E a relação com a equipe, essa capacidade de fazer uma leitura de como que o paciente está. Então, tudo isso vai para além, né, da parte puramente técnica do trabalho dele, e isso se desdobra para todas as profissões. E assim, uma coisa interessante que a gente sempre falava, né? Você desenvolver uma competência técnica é uma coisa bem possível, né? Talvez até rápida e tal. E uma competência socioemocional, ela demanda muito mais tempo. Porque como é que você ensina uma pessoa a ser resiliente? Né? Como é que você ensina uma pessoa a ser tolerante? Né? Ou como você... Enfim. Então, eu acho que esse trabalho também ele abre um pouco um espaço para desmistificar esse olhar do tipo, ou você já nasceu com isso, ou você tá ferrado. Porque o que acontece? Antigamente, essas habilidades, elas eram bem legais, se você tivesse, elas eram um plus, mas elas não eram tão necessárias, né? Porque era um trabalho muito repetitivo, muito burocrático, né? Uma execução maior do que uma produção, criatividade e tal. E agora não. Então, assim, eu queria que você explicasse, se a gente puder pegar uma a uma e dar exemplo, né? Como é que você tem na escola, mania de escola, no trabalho. Bom, mas na escola também. A escola também é uma empresa, né? Tem os profissionais ali, enfim. Vamos passar então uma a uma em algumas que a gente entende que são importantes, né? Por exemplo, quando a gente fala aí da próprio autoconhecimento da inteligência emocional, né? Como que a gente pode fazer para desenvolver aí essas habilidades, né? Isso envolve um trabalho de reflexão, de exercício, de resgate, né, de escuta, de olhar para dentro de si, né, de passar por exercícios, né, por dinâmicas, por processos, muitas vezes por testes, por devolutivas, né, por autoobservação, por troca, por feedback, né, para a gente poder cada vez mais ir se deparando com como que é esse grande mistério que sou eu, como que eu funciono, né, e como que eu vou fazer para fazer essa ponte com o outro, né, e me conectar ali com ele. Então, quando a gente fala de desenvolver essas habilidades, faz muito sentido o que você comentou, que é a questão do tempo, né, e da facilidade, é uma outra dimensão de desenvolver uma competência técnica de fato, até porque, poxa, para você poder se conhecer melhor, ter autogestão e aprender a lidar com o outro a partir desses seus padrões e poder se adaptar a isso, você precisa se dar conta, você precisa retornar, você precisa observar repetições, né? E nem sempre, né, a gente consegue fazer isso com agilidade. Não, a terapia é um bom exemplo disso. Um bom exemplo disso. Porque a gente, assim, fazendo só um recorte, a gente fala de autoconhecimento como se você tivesse circunscrito ao campo da consciência. Exato. E não é assim. Não. A consciência é um pedacinho bem pequenininho, se você pensar do seu cérebro. Então, a gente tem materiais inconscientes do ponto de vista mais neurocientífico do que psicanalítico, apesar de que a gente trabalha assim, né? Então, a gente já não tem um acesso tão grande a gente de uma forma mais plena. Mas a gente pode se empoderar, a gente pode ter mais uma ampliação maior desses recursos para que você possa estar se movendo na vida. E isso é o conhecimento que você tem sobre você. E você pode ampliar e você pode desenvolver. E assim, o que acontece? Autoconhecimento, inteligência emocional, uma competência que a gente consegue desenvolver ele de forma isolada, em ações pontuais, a gente até consegue. Mas, na verdade, é muito mais sobre a gente criar estratégias para que no processo de trabalho como um todo, isso se torne, né, algo possível e um fio condutor durante toda a jornada, né, de um colaborador numa organização ou numa trilha de aprendizagem. Então, por exemplo, se eu tenho na minha equipe, né, uma reunião semanal e eu abro essa reunião semanal perguntando para cada um
como que você está se sentindo e qual o seu desafio da semana, essa é uma pergunta que trabalha ser inteligente emocionalmente. Então, eu fazer identificação de emoção, etiquetar isso, nomear isso, verbalizar isso e poder pensar em o que fazer então para melhorar esse contexto. Isso é trabalhar autoconhecimento e inteligência emocional. Por exemplo, não tem aquele papo de meus problemas, eu deixo do lado de fora e quando eu entro, acabou todos eles. Não, você... não é real. Você vai com eles, mas assim, você não foca neles, né? Você não fica, né, dominado por eles. Então, assim, eu acho que você está falando, acho que é importante, porque autoconhecimento, quando a gente fala, parece uma coisa assim muito mole de você fazer. Porque eu escuto muito, né? Como eu sou psicanalista, eu escuto muito, falo, não, mas eu me conheço muito, eu... Então, assim, não conhece. Não conhece. Né? Então, assim, quanto mais você tiver ferramentas para poder conhecer mais sobre o que você pode e o que te limita, que é muito isso, né, que você faz, né? Exato. Te ajuda, né? Exato. E assim, indo até para uma outra competência, né? Quando a gente, por exemplo, fala aí de liderança e trabalho em equipe, também é uma soft skill, né? São soft skills aí que a gente consegue trabalhar com diversas práticas. Então, quando a gente fala de liderança, poxa, uma pessoa líder é super importante que ela saiba dar um feedback, ouvir um feedback, que ela saiba se comunicar, que ela saiba posicionar uma mensagem de uma forma que ela engaje, né? Então, que ela proponha direcionamento, mas a partir, né? Sem ameaçar, sem né? ameaçar. Se você não fizer isso, Exato. né, a empresa vai para vala. Exato. E isso a gente trabalha, né? Com treinamentos de feedback, de comunicação, trazendo ferramentas, abordagens que possam permitir que uma pessoa consiga, então, ter essa condição, né? De dentro dessa soft skill, desenvolvendo ali os padrões, né? E as técnicas, os métodos que são essenciais para ela poder conseguir lidar com eles bem. Existe só um tipo de liderança ou a gente pode falar em diversos tipos de liderança? A gente pode falar em diversos tipos de liderança, e existem muitos recortes que falam sobre padrões de liderança, e isso é super essencial porque o estágio que uma startup está não exige o mesmo perfil de liderança que uma multinacional consolidada está necessariamente. Então, a depender do momento em que a organização está, a equipe está, o desafio do business está, eu vou precisar de uma liderança mais democrática, humanizada e matricial. Ou então um pouco mais diretiva, incisiva, né, e muito mais reativa. Mas me fala o que é uma liderança matricial. Uma liderança matricial é aquela que propõe um trabalho horizontal na distribuição dos papéis. Então, que é muito mais na linha de poder empoderar as pessoas para que elas possam ser donas das suas ações, dos seus projetos e ter mais autonomia para desenvolver e desdobrar isso como uma matriz, né, de uma forma mais horizontal. E normalmente isso é importante, é essencial numa fase em que a equipe e a organização precisam aí dessa produção de criação mais aflorada e que existe um espaço para as pessoas poderem pensar. E um espaço para as pessoas poderem se questionar sobre como eu posso fazer melhor o que eu estou fazendo agora. Porque tem momentos que não há espaço para isso. Que há espaço para você executar, consolidar, seguir e tal. E isso é da dinâmica das organizações, das equipes e dos desafios que os negócios possuem. Entendi. Eu estava pensando aqui... que a minha cabeça vai indo aí para poder entender. Por exemplo, a gente está falando de uma coisa, de uma gestão mais horizontal, que é uma tendência, realmente, né? Mas ela não pode ser totalmente horizontal. Não. Então, eu acho que tem uma visão um pouco equivocada dessa horizontalidade. Existe uma verticalidade diferente, porque antigamente é o cúmplice, né? Vem de cima para baixo e você... É porque eu percebo que o que pode gerar um problema quando as pessoas pensam numa liderança horizontal é onde mora a organização. Porque o que não pode acabar na gestão de uma equipe é a organização e direcionamento. Isso não pode acabar. Então, a horizontalidade, ela nunca pode ultrapassar essa linha, né? Esse limite que é haver ordem, direcionamento, organização e gestão numa equipe para ela funcionar. Exatamente. Então, depende muito disso. Então, as lideranças precisam, para poder ter uma matriz que funcione, né, uma liderança horizontal que funcione, ter métodos de gestão e organização, né, que permita que o direcionamento exista e que nunca fique ali no ar aquela ideia, aquela sensação de que ninguém sabe para onde está indo porque não existe uma bússola, né, um norte apontando. Você sabe, eu já assisti uma situação em que
as pessoas às vezes estão numa direção fazendo um movimento, se mobilizando para fazer uma determinada coisa mais social mesmo, e não sabe. Fica tão horizontal que não sabe pra onde é que eu vou. Quem vai dizer para onde eu vou? Exato. Quem vai me orientar? E o que eu vejo hoje é um grande desafio, porque nós estamos talvez no olho do furacão. Uhum. A gente está nem lá nem cá. Uhum. Né? E a gente vive muito, né? Principalmente eu, que já sou mais velha, eu vivo muito isso e enxergo esse modelo mais engessado, Uhum. por mais que diga que é horizontal, mas não é, né? Mais engessado, e o outro modelo que ele é mais dessa maneira. Eu acho que ele está vindo com outras gerações, com gerações mais jovens, que conseguem olhar para isso de um outro jeito, né? E esse comentário que você trouxe abre pra gente uma outra soft skill que é legal a gente comentar aqui, que é a questão da adaptabilidade, da resolução de problemas e também a própria questão da criatividade, da inovação. O que acontece? Pelo que você está comentando, né, o que me ocorre é observar que existem alguns ambientes que têm essa resistência à mudança, ao novo. E isso é totalmente essencial. E quando a gente fala de uma liderança horizontal e matricial, um ponto importante é justamente haver no ambiente a possibilidade das pessoas serem propositivas, pensarem, trazerem sugestões. Porque se eu tenho uma equipe que age assim, se eu tenho um ambiente que tem segurança psicológica para as pessoas poderem falar, propor, questionar, trazer ideias, né, implementar planos de ação diferentes, né, é possível a gente alcançar um lugar nunca alcançado antes, né? Se torna possível. E cada vez mais tem se tornado super importante, né? As pessoas terem essas características e essas soft skills que têm mais a ver com a mudança, com acompanhar a dinâmica, com acompanhar, né, o crescimento. Que é a marca do nosso mundo, né? Então, Exato. quer dizer, a gente está falando quando a gente fala de horizontalidade, a gente está falando de pessoas que estão mais ou menos no mesmo nível, contribuindo de maneiras diferentes, porque elas são diferentes e elas vão fazer com que aquele setor, com aquele serviço, ele fique mais criativo, mais ampliado dinâmico. e tal. Mas ela precisa que tenha alguma liderança, obviamente, Claro. alguém que possa organizar essa condução. Sim. Já eu só estou colocando aqui para poder ficar claro essa coisa. Já nas organizações verticais, você tem as pessoas, cada uma no seu cargo, um manda no outro, o outro manda no um, e não tem acesso, quer dizer, você pode ter uma ideia maravilhosa, mas talvez você nem consiga chegar lá e falar. Sim, porque tem que subir muito, né? Tem uma ideia maravilhosa. E esse tipo de modelo, ele, para algumas pessoas, está sendo até insuportável, mas ele existe e ele funciona. Ele se torna insuportável especialmente porque pessoas, elas tendem a estarem motivadas no trabalho, especialmente quando a gente fala da geração atual, à medida que ela percebe uma evolução e um desenvolvimento que não parou. Uhum. Então, se eu vejo muita barreira para poder mudar, trazer sugestões, proposições, transformações, aprender competências novas, né, executar de uma maneira diferente o que a gente está fazendo, tendo em vista a busca por ter novos resultados. Isso vai me deixar desmotivado e possivelmente eu não vou seguir. Eu vejo muito ainda, até nos alunos, quando você fala assim, o que você acha disso? Silêncio sepulcral. Uhum. Porque eu não sei se o que eu vou dizer é o que você quer ouvir, né? E eu vejo muito funcionários em empresas se movimentando assim, sem querer crescer, sem querer saber, você está fazendo o arroz com feijão, porque a gente tende ao conforto e ao homeostase mesmo, se você não tiver um desafio. Agora, a gente está num mundo desafiador, a gente está num mundo que não para, e que ele, inclusive, ele é super desestabilizante por conta disso, né? Porque você não sabe direito, né, como é que vai ser. Agora a inteligência artificial, estão fazendo terapia no ChatGPT. Bom, não sei como é que isso funciona, mas enfim, as pessoas estão dando um jeito com a inteligência artificial também de fazer uma série de coisas. Então, assim, você tem um mundo novo, mas não é um mundo novo que agora eu tenho que me adaptar. É um mundo que não para. Então, ele tá novo o tempo todo. Isso é muito complicado, né? Tá. Sim,
E tem um ponto que você comentou que me parece ser importante a gente destacar aqui para dar uma desdobrada também, que é o seguinte, né? Você falou dessa questão de observar que às vezes, né, numa discussão, a gente puxa para os alunos, né, o que você acha disso e se instaura aquele silêncio. Isso muitas vezes acontece porque cada pessoa tem um perfil para poder trazer as suas proposições. E aí a minha pergunta é, por que, por exemplo, no caso da Desperta, quando a gente atende uma turma de 150 estagiários de engenharia, automação e software, todo mundo fala? Por que todo mundo fala? Porque a gente acredita que cada pessoa tem um perfil para poder também conseguir fazer as suas colocações. E o perfil extrovertido e comunicativo, que fala em público, que consegue ter essa colocação e ter essa segurança para poder falar, mesmo que seja uma coisa que o outro talvez não vai aceitar, é um perfil. E o tímido tem uma outra maneira, né? A pessoa que se sente tímido tem uma outra maneira de poder lidar com isso. E tudo isso tem a ver também com soft skills, né? E habilidades socioemocionais. Então, na nossa maneira de trabalhar, a gente sempre tem fases em que a gente tem um clima lá aberto, em máquinas, com todos os participantes, né? Que são salas de treinamento com 50, 60 pessoas. Mas a gente tem as mentorias setorizadas, que são grupinhos pequenininhos, que a gente divide todo mundo em grupinhos de 4 ou 5, para cada um poder ter o seu espaço, para falar de uma maneira mais segura. E nessa hora todo mundo fala. Nessa hora todo mundo fala, e a gente tem visto que trabalhar nesse ambiente as proposições ajuda, né, esses jovens talentos a desenvolverem ali a sua capacidade de comunicação, de autopercepção, de fala, né, e relacional, e eles vão ficando cada vez mais prontos para aí sim, numa reunião com 10, 20, 30, 40, 50 pessoas, poder levantar a mão e trazer alguma proposição. E, assim, a gente dentro da coisa de orientação profissional e também dentro da questão de psicologia escolar, a gente faz muito isso, até porque não dá para você botar 40 para falar, então você tem que fazer grupinhos e tal. O problema é que a gente ainda não tem muito espaço, porque a escola é um lugar maravilhoso para você fazer isso, né? Você já vai desenvolvendo, você está em desenvolvimento, mas você não tem muito espaço porque ainda há a prioridade, que não é que, né, não é que deixa de ser importante, mas não pode ser só isso, né? E não é exatamente a escola em si, mas é o olhar sobre, né? O importante é eu tirar nota boa, eu passar de ano, e não eu aprender ou eu desenvolver, seja lá o que for. Né? Então, voltando aí à questão, a gente já falou sobre inteligência emocional, né? Inteligência emocional do bem, né? Porque a gente tem uma visão também de uma inteligência emocional que também trabalha para prejudicar os outros, né? Dentro do... É uma crítica, né? Que se faz, porque assim, tipo, você pode usar a sua capacidade de persuadir, de chegar no outro para fazer coisas que não são legais ou para prejudicar e tal. Mas a gente está falando delas, né? Dessas legaisinhas, boas. Então, a inteligência emocional, assim, tem a questão, assim, da empatia. Eu acho isso complicado, né? Porque empatia é uma coisa, assim, que tem a ver com você tá mais também para fora, não tá só para dentro. Nós olhamos para você. Total, né? E na verdade fala-se muito sobre empatia, mas fala-se muito errado sobre empatia. Porque na verdade, né, quando a gente fala de empatia, e você, né, pela prática clínica sabe super bem disso, a gente tá falando de você se colocar no lugar do outro, mas sendo ele. Sendo ele, pois é. Sendo ele, o que não é fácil e é super importante. E sim, é muito mais sobre você estar ali para fora, né? Percebendo isso. É assim, muito interessante, porque isso a gente vai vendo, às vezes você está numa conversa com uma pessoa, a pessoa faz uma coisa. Eu tive uma conversa, né? Eu não posso muito abrir, porque nem foi paciente, mas enfim, uma conversa sobre a história de uma pessoa que tem um comportamento assim muito ruim com as mulheres, né? Não, assim, de muito abandono, de muito não consegue se ligar. E quando lá pelas tantas a gente descobre que história tá por trás daquilo ali, você entende que aquilo não é, né? Aquilo não é porque a pessoa quer, porque ela só consegue desse jeito. Exato. E a gente entendendo isso, talvez você consiga mover, né, desse lugar tão desconfortável para ela também, né? E também, uma vez que você consegue fazer isso, fica mais claro para você poder se resolver sobre essa história sua que tem uma conexão com o outro ali, né? Então é mais fácil você também poder fazer essa movimentação. A gente falou dessas soft skills, né? De autoconhecimento e inteligência emocional, a gente falou de liderança, eu falei um pouquinho de adaptabilidade, resolução de problemas.
Adaptabilidade eu acho que seria bom falar. A gente entrar um pouquinho, né? Porque adaptabilidade, a pessoa fala assim, não, mas eu já me adaptei. O que é se adaptar, né? Primeiro que a gente é um serzinho com capacidade de se adaptar, senão a gente não tinha chegado até onde a gente chegou. Total. Mas a adaptação que a gente vinha fazendo, ela era adaptava, estabilizava, né? Então, assim, o mundo mudou na Revolução Industrial. Aí, aquilo, a hora que se instalou, você teve um período grande de mudanças que foram menos, né, velozes e que as pessoas foram se adaptando. Aí, de repente, essa adaptação ela é quase que diária, né? E essa adaptação, hoje em dia, ela não envolve somente também uma pessoa aprender uma coisa nova, mas envolve também, às vezes, desaprender um modelo e esquecer dele. Isso que é o bicho. Sim, e esse descongelamento, e esse congelamento, e essa consolidação, e essa pulverização é o que define muito a adaptabilidade, porque, de fato, a gente está vivendo num mundo que cada vez mais traz soluções multidisciplinares, né, que envolvem fatores novos e a resolução de problemas nunca vistos antes. Isso sempre aconteceu na história da humanidade, mas agora é muito mais rápido, né? É muito mais ágil. Então, se adaptar vai desde você conseguir aprender e desaprender tecnicamente, até você também conseguir, né, acompanhar as dinâmicas, os requisitos e a maneira como alguma coisa é feita agora ou daqui a pouco. E como é que a pessoa faz isso sem ficar ansiosa, né? Pois é, me parece praticamente impossível, assim, eu acho bem difícil e bem desafiador. Porque nós estamos num mundo muito maluco, né? Pois assim, nesse sentido do que a gente foi preparado, né? E aí assim, falando até, como é que a pessoa vai lidar com isso sem ansiedade? Ela não vai lidar com isso sem ansiedade, né? A nossa pergunta acho que deve ser muito assim, como que ela pode ir embora a ansiedade esteja? E me parece que, e aí isso tem tudo a ver com soft skills e com inteligência emocional, me parece que o caminho é muito a gente entender o seguinte, né? Nesse contexto, a gente está falando de uma ansiedade que ela tem muito a ver com o medo de não consolidar essa adaptação. Meu medo de não conseguir, meu medo de não acompanhar, né? E aí a pergunta é, ok, então o que eu posso ter aqui que vai me ajudar a conseguir me adaptar a isso para eu conseguir consolidar o que é esperado. E aí, quando a gente fala de soft skills, né, isso envolve uma pessoa num desafio de trabalho poder ter diálogo, comunicação, ouvir, alinhar a expectativa, ter orientação de uma liderança, às vezes ter uma mentoria técnica para ela poder ter um suporte de alguém que vai ali tirar dúvidas, fazer discussões, trazer orientações, para ela poder conseguir entender que nessa dinâmica toda de se adaptar, ela não tá sozinha nesse desafio. E aí entra uma questão importante que ela não pode estar sozinha nesse desafio. Exatamente. É importante que ela não esteja sozinha nesse desafio. E isso permeia diversas soft skills, né? Permeia escuta, atenção, empatia, alinhamento, comunicação, saber o timing certo de pedir ajuda, né? Para eu poder conseguir me adaptar, né? E lidar com essa ansiedade, né? Podendo saber quais são as estratégias, as táticas, né? Que eu vou adotar para ter menos medo e mais condições de realizar isso que é esperado. E, inclusive, de eu saber o que é esperado. De eu entender o que é esperado. É complexo, né? Super. O Perranu, isso, assim, no iniciozinho do século XXI, né? 2002, 2003, sei lá. Ele deve ter lançado esse livro até antes, eu não me lembro. Mas quando eu li foi nessa época. E ele dizia assim, competência é a capacidade de agir eficazmente em situações inéditas. Ou seja, não tem manualzinho mais. Não. Né? Você faz uma dinâmica aí, procura. A gente procurava antigamente. Dinâmica para isso. Dinâmica para aquilo. Não tem mais isso. Não, é tudo diferente. Então, é ser capaz de agir eficazmente em situações inéditas. Ou seja, também não é ficar pensando, o que será? É você ter... Eu acho, tá, que hoje a gente está vivendo uma coisa muito complicada. Porque a inteligência da gente, a gente pensa que é só resolver problema. Mas a gente sabe hoje que a inteligência ela tem a ver com a capacidade de fazer link. Você ter as informações importantes que venham para você no momento que você está precisando. Sim, inclusive, isso traz pra gente um gancho para poder falar sobre uma coisa que é importante, que é assim, uma das soft skills que a gente está comentando aqui, né, tem a ver com criatividade, inovação e etc. E muitos pensam que essa é uma habilidade que ou você tem ou não. Mas, na verdade, a sua habilidade para ser criativo, né, e resolver um problema, ser inovador,
tem a ver com você, diante de uma situação, poder acessar algo anteriormente visto que faça um link com aquilo. Então, isso tem a ver com repertório. Exatamente. Então, quando a gente fala para uma pessoa assim, né, quando uma pessoa entra, né, num módulo de desenvolvimento de criatividade e inovação, ela se sente pouco criativa, né, a primeira sugestão de hábito para ela implementar, para ela conseguir desenvolver a criatividade e inovação, é ela ter estratégia de consumo, né, de conteúdos e referências, para ela poder estimular cada vez mais sinapses, né? Porque a resolução de um problema se dá ou o problema caiu no seu colo e daqui pra frente você vai estudar alguma coisa pra resolver isso, ou vai se dar com o problema caiu no seu colo e eu vi no passado alguma coisa que pode ter a ver com a resolução desse problema. Então eu posso desenvolver essa habilidade de forma proativa em situações, né, exercitando, né, o meu cérebro para ele poder fazer conexões, ou eu posso, né, a partir de um problema, criar uma matriz de possibilidades para eu poder pensar numa solução. Um risco que a gente tem visto hoje é justamente você botar num chat de inteligência artificial para resolve meu problema, né? E isso tem a ver, como você está falando, com o repertório, né? Com aquilo que você conhece, com a tua experiência, que nenhuma inteligência artificial tem, porque ela vai coletar, sei lá, das informações que ela tem, mas você vai ter que fazer com as tuas ferramentas. Você vai ter que fazer, você vai ter que saber fazer aquilo, não é repetir, né? Exato. Eu costumo dizer que a gente tem conhecimento declaratório e operatório. O declaratório você viu, repete. O operatório você usa. Né? Esse comentário sobre a questão da inteligência artificial, das informações e de como que a gente vai usar isso é legal porque também traz pra gente abre aqui uma perspectiva que é assim, né? Quais são as soft skills essenciais até para o futuro do trabalho. E quando a gente fala de futuro do trabalho, né, na economia a gente tem uma organização que ajuda muito a gente a pensar nisso, que é o Fórum Econômico Mundial. Então, periodicamente, o Fórum ele cria, né, um relatório com base em pesquisas para poder falar sobre os cenários futuros da economia e a gente pensar em quais são as competências que a gente precisa desenvolver na galera para poder consolidar aí o que é importante no futuro do trabalho. E no último relatório do Fórum, né, as principais soft skills que apareceram ali tem muito a ver com processamento de informação e dado. Então, a primeira, a mais importante, aparece pensamento analítico e criatividade. A segunda, resiliência, flexibilidade e agilidade. E a terceira, curiosidade e aprendizado contínuo. Essas 3 soft skills, elas têm muito a ver com eu poder acompanhar a dinâmica de uma mudança de um cenário e pensar criticamente sobre o que fazer de forma adaptativa para alcançar isso. Então, isso vai envolver eu poder ter ferramentas para saber aprender, para saber criticar informações, para pensar em soluções a partir disso e também de uma forma que seja flexível, que seja ágil, que seja dinâmica. Que legal, hein? Então, é bem assim, é bem desafiador. É bem desafiador. E a gente tem um país, que obviamente não é todo mundo, né? Mas a gente tem uma parte expressiva que não é reflexiva, nem muito menos crítica. Que se você falar com convencimento, né? Com uma boa persuasão, que determinada coisa é aquela, ela vai acreditar, ela vai repetir, ela vai replicar. Exato. Né? E assim, isso também é um desafio que a gente tem, porque a gente não tem uma educação em termos mais ampliados, que promova o que é fundamental. Você falou em processamento de informação. Processar uma informação tem a ver muito com memória, porque você vai ter que usar uma memória não de guardar, mas o sistema de processamento da memória, né? E ela vai usar o que ela tem. Sim. E tem uma outra observação importante aqui. Essas competências, esse cenário aí, né? Essa coisa de se adaptar, de processar rápido, de pensar, de ser criativo, de ser resiliente, flexível, né? De ter essa capacidade de aprender, pressupõe que as pessoas consigam fazer isso de uma forma rápida, né? E ágil, porque as mudanças, elas acontecem assim, né? Na indústria. Agora, quando a gente fala de produtividade, para eu poder ter uma boa ideia, uma boa sacada e uma boa solução, tem que estar calmo. Eu preciso de descansar. Isso. Eu preciso estar calmo. Porque o insight, ele acontece num estado de relaxamento. Num momento em que eu estou fazendo não aquilo.
Isso, e não estou tão sobrecarregado que eu faço um quadro de burnout e Exato. eu pifo, Exatamente. que é uma outra característica que a gente está vendo, né? É uma outra característica que a gente está Eu vendo, tô querendo então... falar sobre isso. Então, não confundir também isso, né? Que para acompanhar esse cenário eu não posso parar de jeito nenhum. Eu preciso parar, porque para eu conseguir acompanhar tudo isso daqui, agilidade, flexibilidade, aprendizado, nananã, eu preciso ter saúde mental. Não, e eu acho que tem que aprender a fazer recorte. Eu acho que o É. desafio é aprender a fazer recorte. Bom, eu tenho que fazer tal coisa, jamais posso querer ver tudo, impossível, né? Então, assim, o que eu posso, o que eu recorto desse cenário, desse mundo que eu tenho que ver, dos conhecimentos, dos conteúdos que vão implicar aqui, para eu poder trabalhar, né? E assim, só para a gente poder explicar também, porque quando fala de flexibilidade, Uhum, de pensamento, né? uhum. É diferente, né, de você ser uma pessoa muscularmente flexível, né? Sim, O de pensamento ou de comportamento é poder mudar de posição e isso. voltar para outra posição. Você muda de posição, volta de posição. Então, assim, ser flexível também eu vi crítica, não sei, né? Assim, para mim passa muito isso. Você poder, não, então isso aqui não é assim, então é assim. Então, assim, a flexibilidade é um desafio, porque as pessoas têm muita dificuldade, já que é assim, é assim. E é o seguinte, assim como tem uma grande diferença entre você ser flexível em relação ao pensamento, né, e etc., e você ser flexível, né, corporalmente falando, Uhum. mas existe um ponto em comum entre essas duas flexibilidades, que é a gente poder entender o limite. Isso é super importante. Então, um dos pontos que me parece ser essencial para uma pessoa poder pensar de forma flexível é ela também saber e entender quais são aqueles pontos que, pelos princípios, valores e direcionamentos do que ela está fazendo, realmente não tem como ela abrir mão e o que é possível ela abrir mão. Uhum. Porque se eu tenho essa clareza, é muito mais fácil eu poder fazer uma negociação. Né? É muito mais fácil eu poder chegar numa conclusão. Vamos lá, a gente está aqui negociando. Ok, não é um jogo de ou um ganha ou um perde. A gente vai precisar chegar num consenso aqui. Ser flexível nesse cenário, para mim, parte muito da gente entender, ok, o que para o seu lado funcionar é indispensável e é uma regra de negócio, é um fundamento, é uma coisa que não pode mesmo ser diferente. E o que do meu lado também é uma regra de negócio, é um fundamento, é algo que não pode ser diferente. E o que dá pra gente repensar? E o que é possível a gente abrir Então mão? você coloca aí uma coisa que é central, que é um invariante, alguma coisa que vai existir. tá ali, não dá para mexer, né? Exato. E dali você varia contexto, você varia linguagem, você varia o que você quiser, né? Exato. E aí eu acho que também seria legal a gente falar um pouquinho sobre o que é resiliência, porque as pessoas têm uma impressão de que ser resiliente é ser meio idiota, ser meio babaca, né? Aquela pessoa, tá tudo certo, chutou, né? Ou levou um monte de cacetada, enfim, fica assim, que bom, a vida é bela, nós que enfeia ela, né? Essa coisa bem... Esse ditado aqui, Vamos só para lá. poder recortar, que assim, a gente sempre falava disso, né? Porque a vida é bela, nós que enfeia ela, você é uma brincadeira, né? Com a linguagem, mas que tem a ver com você achar, verificar onde você está, né? Nessa história da vida que você não funciona, né? E também resiliência é algo que envolve muito essa compreensão de limite. Porque quando a gente fala de resiliência, a gente pode até fazer um recorte da física, né? Porque pela física, né, a resiliência é a capacidade ali do elemento ter ali uma flexibilidade numa dada situação para poder lidar com uma mudança de estímulo, mas voltar à sua forma original depois disso. Então, meio que tomar uma e voltar. É bem isso. Segurar a onda. Segurar a onda, né? E poder voltar à sua forma. Quando a gente fala do mundo do trabalho, a resiliência também é um pouco sobre isso. A gente poder seguir com essas variações, esses estímulos, essas pressões, essas dificuldades. E embora eu esteja com elas, eu conseguir seguir com esse propósito, esse objetivo, né? Pra gente poder chegar onde a gente quer chegar. Porém, né, o limite disso é muito a saúde mental das pessoas, né? Eu vejo que o limite da resiliência tem muito a ver com o sofrimento. Então eu vejo que
uma coisa que não pode acontecer é você entrar num lugar de sofrimento nessa dinâmica. Porque a resiliência, respeitando o limite do sofrimento do indivíduo, é super essencial. Eu preciso mesmo ser resiliente para poder acertar um método, para eu poder acertar uma forma de trabalhar, para eu conseguir emplacar uma proposta, eu vender uma ideia, eu poder concretizar um objetivo na minha equipe, né? Eu preciso, de fato, de resiliência, porque não vai ser fácil. Eu vou ter desafios, né? Eu vou ter pessoas querendo sabotar, eu vou ter, inclusive, barreiras interpessoais, intrapessoais e situacionais. E essas barreiras, elas vão estar o tempo inteiro trazendo para mim gatilhos e possibilidades que podem me deixar frustrado, né, nessa minha tentativa que é poder realizar esse meu trabalho. E se eu não for resiliente, vai ser difícil eu conseguir lidar com essas barreiras e concretizar o que é importante. E para eu poder lidar com esse cenário, eu preciso de quê? De soft skills. Então eu preciso de autoconhecimento, autogestão, empatia, habilidade social. Eu preciso de inteligência emocional, eu preciso negociar, eu preciso refletir, eu preciso pensar, eu preciso ter estruturas reflexivas, né? Então, muitas vezes é na minha terapia, é no meu trabalho, é num feedback que eu vou conseguir elaborar bem isso, para a gente poder estar, de fato, elaborado para poder seguir, né? Em condições de poder seguir, embora hajam as dificuldades. Eu acho que é importante o que você falou, assim, porque a terapia... principalmente as terapias reestruturantes, né? Tipo, a psicanálise, a gestalterapia, né? Enfim, não estou me lembrando aqui de todos, não vou lembrar de todos. Mas, enfim, elas não são rápidas. Mas elas não são rápidas, não é porque as pessoas estão querendo enrolar. É porque você precisa realmente de um tempo, vamos dizer assim, de fazer uma reconexão mesmo. Desconectar, reconectar. E com experiência, você vê que eu realmente... mudo, né? E essa sua observação é muito importante, porque agora, né, nesse mundo do desenvolvimento pessoal, tem um termo que existe, que eu fico até quase passo mal quando eu ouço, que é o termo de você destravar alguma coisa. E assim, né? Irregular. Exato. Destravar alguma coisa, destravar um bloqueio que você tem. E esse destravar, né, no hype do momento, tem a ver com você mudar essa condição de uma forma rápida, ágil. Isso não é sustentável. Mas tem uma visão, o que eu acho que é importante, é uma visão de que nós somos... Eu tenho essa sensação de um olhar para o humano, para o ser humano, como se ele fosse uma maquininha, né, que regula e desregula. Se ela desregula, você vai ver quais são os sintomas que ela tem e você vai pegar e vai dar uma medicação ou vai fazer uma intervenção e ela regula de novo. Nada contra a medicação quando ela for assertiva, mas a gente está falando de um olhar para as pessoas que te esquece da singularidade. Que cada um é cada um. Não dá para você passar régua e falar que todo mundo é igual. E a segunda é a nossa humanidade, que envolve sentimentos bons, sentimentos ruins, coisas que a gente... Por exemplo, você ser resiliente, você sente raiva, você sente medo, você sente tudo. Não é que você não sinta nada, mas que aquilo não te impede. Aquilo vai com você e você volta à estabilidade e muitas vezes, se causar sofrimento, você vai aprender com isso também, né? Exato, e isso envolve uma leitura importante, que é a gente poder olhar para as pessoas de uma forma sistemática, né? Entendendo o indivíduo como um sistema. Então é por isso que quando a gente fala aí de soft skills, normalmente os trabalhos que a gente vai fazer para desenvolver, é claro que eles vão para além dos muros do trabalho. Não tem como a gente falar, exatamente. Né? Você está falando de um indivíduo que ele tem vários papéis, ele pode ser... pai, ele pode ser líder, ele pode ser filho, ele pode ser marido, ele pode ser professor, ele pode ser missionário. Amigo. E ele tem as mesmas 24 horas, ele é a mesma pessoa e ele tá ali com as emoções dele, que não tem uma válvula, né? Que não tem um botão, né? E que, então... todo o trabalho que a gente faz para desenvolver as soft skills tem muito a ver com trazer para as pessoas uma condição melhor para que elas lidem com as emoções e também com a organização desses eixos para ela poder equilibrar melhor esses pratinhos, ter mais saúde, né, mental e poder ter condição de desempenhar cada um desses papéis, né, de uma maneira mais possível, mais tranquila e mais equilibrada também, né, na medida do possível. Então na verdade, a gente vai... se a gente puder fazer uma síntese, né? A gente precisa olhar para a pessoa como um todo. Já eu não me lembro agora se foi em 96, saiu um relatório da Unesco chamado Relatório Delors,
que fala para a educação de 4 pilares de educação. Uhum. E que pilar, né, é uma coisa que você tem que ter do mesmo peso, mesma altura, mesma estrutura, porque senão, se um não tiver igual, cai, né? Quais são os 4? Aprender a conhecer. Que é sempre aprender a ter conhecimento. Aprender a fazer. O que eu faço com isso, né? Aprender a conviver e aprender a ser. Ele coloca nessa perspectiva de mundo contemporâneo, de que essas duas coisas, elas são fundantes, elas são estruturantes da vida, né? Então, que você deve desenvolver isso em larga escala, inclusive, né, nas escolas e tal. E eu acho assim que é muito bom que você esteja fazendo esse trabalho e outras tantas pessoas que podem fazer, porque ela traz um conforto maior para a pessoa trabalhar. Só falta eu te fazer uma pergunta. Como é que essa geração Z, que é uma geração que tem uma característica muito diferente das outras, como é que ela lida com essas lideranças mais engessadas? Pois é, a geração Z, ela é uma geração que a gente tá falando aí, né, pessoal, dos jovens de 20 e poucos anos, que estão aí no mercado de trabalho hoje. E essa é uma geração que ela pegou uma onda muito mais forte da disseminação, né, da importância das soft skills. Então ela é uma geração, pelo menos pegando um recorte do público que eu atendo, né, que são estagiários e trainees, né, de empresas multinacionais, etc. Ela é uma geração que ela está sendo inserida em muitas práticas para pensar, refletir, né, e tudo mais. Então ela é uma geração que ela já tem um olhar diferente sobre sucesso, né, ela pensa mais na vida de uma maneira um pouco mais holística, pensando em saúde, trabalho, então ela tem esse equilíbrio maior. Ela tem uma tendência a ter um olhar muitas vezes mais consultivo sobre o trabalho, então é uma geração que tende a ter uma capacidade, assim, digamos, de priorização do que ela realmente precisa fazer para ter resultado e o que ela não vai fazer porque não vai trazer resultado. Então ela tem essa tendência a ter um olhar de escopo claro, etc. E as gerações anteriores, elas são gerações que têm uma linha muito mais de pegar tudo, né, e de poder fazer, né, e colocar o trabalho como um primeiro plano, e a gente já vê uma geração Z que ela tem um equilíbrio mais forte nisso. Então, essa conciliação é um desafio entre lideranças, né? Mas a gente também está observando um movimento nas organizações que a cada vez mais as empresas, claro, as mais estruturadas, né, que têm uma gestão consolidada, etc., terem nos seus desdobramentos, nos seus subsistemas de RH, áreas que cuidam e pensam em saúde, em diversidade e tudo mais. Então, a gente tem observado cada vez mais as organizações preocupadas em trazer, né, a pauta de saúde mental, etc., para todos os públicos. E também a questão geracional, né, o conflito geracional, é um dos temas que envolve ali, né, diversidade e inclusão, porque a gente precisa pensar nisso para poder fazer a conciliação desses públicos. Então, a gente está tendo um trabalho forte nisso para poder gerar esse desafio, né, resolver esse desafio que a gente sempre vai ter, que é fazer uma integração mesmo entre as gerações para que seja possível trabalhar nesse contexto de pessoas diversas e diferentes, porque esse é o contexto mais possibilitador para o resultado. A gente precisa disso. E precisa muito de pessoas mais jovens. Fala. Exato. E eu só tenho um ponto que eu queria comentar, que é uma síntese sobre todas essas soft skills aí que a gente tá falando. Porque a gente falou de muita coisa que pro pessoal que tá ouvindo a gente, talvez tenha uma pegada técnica, né? Porque a gente falou, né, de criatividade e inovação, de gestão do tempo e produtividade, resolução de problemas, aprender, pensamento analítico, criatividade. Aí, essas têm um teor bem técnico, né? Parece que a gente tá falando da pessoa, né, se desenvolver ainda mais tecnicamente. E a gente falou também de questões que tem mais a ver com a parte emocional, de autoconhecimento, inteligência emocional, liderança, trabalho em equipe. Todas essas soft skills que a gente comentou, sejam as que têm um pouquinho mais a ver com a parte técnica, ou sejam as que têm mais a ver com a parte das emoções, elas têm uma coisa em comum que eu acho que resume muito a questão das soft skills, que é em cada lugar desse, o indivíduo poder entender o que funciona para mim nisso. Quais são as ferramentas que para mim funcionam aqui?
como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou negociar? Quais são as estratégias que funcionam para mim, para eu poder elaborar uma dor? Bem O reflexivo. que vai ser importante para mim para eu poder aprender? Como que eu aprendo? Como que eu vou encontrar um método para poder analisar esse problema? Tudo isso mora num lugar que é uma reflexão do que funciona para mim, de quais são as minhas táticas. E isso cai num lugar que é você descobrir ao longo da vida Quem a é sua você? caixinha de ferramentas e quem é você. Exatamente. Muito, muito, muito bom. É isso aí, uma grande síntese. Eu acho que isso traz pra gente essa noção e principalmente, né, se a gente for falar em termos de psicologia cognitiva, isso tem a ver com metacognição, ou seja, com a Total. sua capacidade de pensar sobre. É Sobre. você se perguntar. Quando você se pergunta, você está querendo ver dentro de você e não querendo que alguém te diga. Isso eu acho que é um ponto fundamental e é uma marca do nosso tempo, Uhum. né? Então, Hugo, olha, eu tenho que te agradecer muito, porque realmente sempre muito bom. Você é uma pessoa que tem muito conhecimento e também uma didática para poder explicar, né? De novo, fica aí o convite para uma próxima conversa, né? Eu espero que você possa realmente ter cada vez mais sucesso na tua área, porque além de ser importante você ter seu retorno, é muito importante que as pessoas possam desenvolver tudo isso. Então, eu só posso te dar os parabéns e te agradecer. Muito obrigado, Carmen. E pro pessoal que tá ouvindo a gente, quem quiser se conectar comigo e com a Desperta também nas redes sociais, meu LinkedIn é Hugo Peçanha, Peçanha com 2 S's. Tem também no LinkedIn a página da Desperta, Desperta Treinamentos. E o nosso site é www.desperta.in, I de índio, N de navio, né? Para as organizações que quiserem fazer algum trabalho, né? A Desperta vai adorar fazer história com vocês. Que bom. Tá É bom? isso aí. Obrigada, gente. Obrigada por nos assistir e nós aguardamos você num próximo podcast.